essa separação entre mente e corpo, essa separação dualista, como eu te falei, faz o neurocientista escrever lá: o meu cérebro fez isso, né? A culpa é do meu cérebro. Então, tem uma galera que escreve assim. Então. E aí parece, que é tido também na literatura, que é o fantasma da máquina. Né? Você tem uma máquina que tem um fantasma ali, ou seja, tem um troço ali que não é a máquina, é a mente, a consciência, o espírito, seja lá o nome que você quiser dar para isso. Ele é outra coisa que não é a máquina. Ele é outra coisa que não é o cérebro. Então o seu self, a seu sentido de eu, é um troço que não é o cérebro e tal. E aí o cérebro toma a decisão e o eu não. Isso é uma visão equivocada do troço. Porque a gente é o fantasma e a máquina. Então quem toma a decisão somos nós mesmos. É o nosso self pegando input do cérebro. O cérebro está captando coisas sensoriais, ele tem uma resposta ali, e aquilo ali se integra com o que é a mente, e a gente toma uma decisão. A decisão não tem como eu separar o cérebro da mente. Então não são coisas separadas. Não são. E esse é o grande drama. Assim. E eu tô dizendo isso, não sou só eu, Guilherme, não, tá? Assim, tem uma galera na neurociência que é monista e que fala exatamente o que eu tô dizendo. Eu não tô tirando isso da minha vontade. Acho que a maioria, não? Não, cara. A maioria fala que é monista, mas na hora que você vai fazer... entendi. Entendeu? Então, isso é muito doido, cara. Consciência. Você vai pegar a consciência. O problema mais difícil de cientificamente você estudar a consciência é que a consciência tem essa relação subjetiva, a sua sensação de ser você, de estar vivo, né? E de você ser quem você é. Tem um artigo clássico de um filósofo, Thomas Nagel, que ele escreveu um artigo que fala como é se sentir um morcego. Ele publicou esse artigo, foi fantástico, assim, que foi discutir essa relação que é a consciência da gente, assim. Como é eu me sentir eu. Então, eu posso pensar e inferir como é que você deve ser, como é que você deve se sentir. Por quê? Porque eu sei como é que eu me sinto. Então, um humano consegue inferir como é que o outro humano deve ser. Como é que ele deve sentir, como ele deve ficar triste, Sim. Ele deve ficar alegre, ele deve comer um troço doce e achar gostoso. A gente consegue fazer essas coisas qualitativas. Né? Certamente você está percebendo esse azul como eu estou percebendo. A gente consegue mais ou menos inferir o que o outro sente. E aí por que ele pega o morcego? Porque o morcego usa sonar. A gente não usa sonar. Mas ainda assim eu consigo um pouquinho imaginar como é que deve ser um morcego. Sim. Como é que deve ser um morcego? Será que uma pessoa cega? Será que a pessoa cega ela faz igual um morcego? Será que a voz dela bate e volta? Agora eu te pergunto, será que eu consigo saber como é que é ser essa xícara? A gente consegue imaginar como é que é ser essa mesa? Aí o nego vai falar, cara, tem coisas que a gente não consegue imaginar como é ser. E aí ele vai dizer, essas coisas não têm consciência. Você já imaginou isso, cara? Cara, eu acho que dá pra imaginar. Rapaz, olha só que você falou que, eu lembro do outro podcast, você disse que... Porque a minha grande questão é, pessoal que não assistiu, eu acho que quando falam de consciência e tal, a impressão que eu tenho é que é como se fosse alguém falando alma. E Sei. Eu não acredito em alma. Então, claro, pra mim é a mesma coisa que falar consciência. Alma, espírito e consciência pra mim é a mesma coisa. Então, se você acreditar, não, tem alma, tem consciência, beleza. Mas a impressão que eu tenho é que nem nós, nem outros animais tem isso que chamam de alma ou consciência. Então, é muito legal você falar isso, cara. Porque, olha só, eu vou te pegar, isso que eu queria que eu queria que você saísse daqui só pra gente ir construindo a ideia, tá? Que eu gosto muito dessa discussão, cara. E eu mudo de opinião a cada 2 meses. É mesmo difícil. Ser feito de quê? Cara, células. Que é feita de quê? Átomos. Isso aqui é feito de quê? Átomos. Então por que caralho isso aqui não tem vida e você tem? Se a gente é feito da mesma coisa. Células. A gente é feito da mesma coisa.
Como é que a gente pode... Pela organização de como aqueles átomos estão organizados. Então, mas você percebe que tem um pulo aí? O átomo é algo inanimado. O átomo não tem consciência, não tem alma, não precisa quiser dar para esse troço. Como é que ele junta numa estrutura X e aí eu penso, eu amo, eu odeio, eu choro, eu mato, eu brigo? E esse troço aqui também é feito de mesma coisa, de átomo, tem uma outra estrutura que faz ele ficar com isso aqui desse jeito, ele não pensa nada, não fala nada. Não... Sacou? Tem um que eles chamam de gap explicativo aí, que é uma lacuna explicativa, que a gente não dá conta de fazer esse passo que sai da célula, que sai do neurônio disparando pro pensamento. Porque você pode achar que a consciência não é importante. O que não existe. Como você falou, não existe alma, então não deve existir consciência. Mas pensar, você pensa. Beleza? Pensa. Então, o pensamento não é uma vozinha, não é um negocinho que tá aí dentro, na cabeça, você parece com uma voz interna, né? Você fica... Né? Tem um modelo de esquizofrenia muito legal, que o modelo desses caras existe uma dissociação de regiões cerebrais, de circuitarias ali, que faz o cara que é esquizofrênico não conseguir saber que a voz que ele está ouvindo é dele mesmo. Sim. E aí ele acha que é uma voz que está dentro da cabeça dele. Então isso é um dos modelos, tá? Porque a esquizofrenia também é uma parada super complexa ninguém tem um modelo super explicativo do troço. Ou seja, a gente tem essa vozinha ali, que é o nosso pensamento e tal. Você pode pensar, para reduzir, você pode pensar nisso como uma consciência. Como é que isso aparece? Mas eu não consigo, tipo, fazer esse salto, cara. Tá, então Pra mim, tipo, eu não consigo olhar... Não tem como existir o pensamento sem ter o choquinho, né? Do neurônio. Então, não tem. Mas o choquinho, sozinho, não gera pensamento. Essa que é a grande questão. Mas não tem como saber. Essa que é a maior dificuldade. Você tem como saber por propriedades comuns. Assim. Sei lá, a consciência, por exemplo, necessita de atenção. A gente está aqui, tem uma porrada de coisa acontecendo e eu não estou prestando atenção. Então, certamente você já sabe disso, assim, a maioria das coisas que o nosso cérebro processa é abaixo da consciência, né? É forma não consciente. Então tem uma penca de coisa aqui que eu não consigo relatar para você. Então, os experimentos centrais dessa parte foi feito pelo Stan Dehaene, que é um francês, na década de 90 também. Muito legal, cara. A gente já sabe que a amígdala é uma região que tem a ver com o processamento de emoções. Não é a ver só com medo, mas tem uma roda muito forte com o processamento emocional. Então, o que o Dehaene fazia? Ele colocava para a pessoa na ressonância, vendo palavras, algumas palavras neutras, tipo cadeira, garrafa e tal, e outras palavras como morte, terror, palavras com conteúdo negativo, conteúdo emocional. E aí o que ele via? Ele colocava aquilo em 50 milissegundos. Então tirava a pessoa da ressonância. Quais palavras eu te mostrei? Então essas que ele parecia muito rápido, que é 50 milissegundos, a pessoa não conseguia relatar, como se ela não tivesse visto. Puta, eu sempre falo casa, você falou parede, você falou... Quando você olha na ressonância, a amígdala ativa, na hora que a palavra aparece, e ele não consegue reportar a palavra. Então o Dehaene mostrou o quê? Existe um processamento cerebral no limite ali, que não consegue ultrapassar esse limite, então o sujeito não fica consciente daquilo que ele está vendo. Mas será que, por exemplo, digamos, o cérebro processou a emoção porque ativou a amígdala, mas não conseguiu processar a informação? Então, aí que tem todas as discussões sobre todos os modelos de teoria da consciência. Uma das teorias, a teoria do próprio Dehaene, que é da Global Workspace, ele vai falar que só que quando rompe esse limite, tem um limite ali, que a informação, quando passa esse limite, ela é tão espalhada pelo cérebro, falam lá um broadcast, um negócio super complicado lá de entender, mas que isso aí vai chegar em outras áreas do cérebro, aí o cara vai poder reportar, o cara vai estar consciente. Enquanto não consegue chegar nisso, o cara não está consciente. O cérebro está processando, você vê lá no funcionamento cerebral que está sendo processado, mas o cara não consegue falar. Então está ali, mas não está consciente. Então essa é uma das maneiras de você estudar a consciência sem estudar a consciência. Porque você está estudando só o acesso ou não à consciência. Mas o que é a consciência, ou como é que isso aí faz gerar a consciência, é a maior discussão hoje, o maior enigma científico hoje
Não tenho dúvida que é o maior de todos. Assim. E o drama é esse, cara. Como que a gente pode saber que essa xícara não pensa? Se no limite ela é feita das mesmas coisas que a gente. Na vida prática, há uma chance muito grande desse troço não pensar. Cara, mas não são das mesmas coisas. São, cara. Pensando em... Se a gente olhar para átomos só, são. Mas a forma que aquilo tá organizado, de um lado cria-se neurônios e do outro cria uma coisa sólida. Perfeito. E aí, você já está indo para uma parte que é uma galera que estuda consciência que vai falar de propriedade emergente. Ela vai dizer o quê? Tem uma estrutura ali, atômica, que vai gerar célula, vai gerar um neurônio, então, ou seja, aquela estrutura ali vai fazer emergir o que a gente chama de consciência. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Como é que um neurônio fala com o outro? É um potencial de ação. Beleza? Você já deve ter visto isso. Entra cálcio, potássio, aumenta o potencial da membrana, dispara É isso. Isso não gera pensamento. Como? Você pode testar no laboratório. Uma máquina não pensa. Ela não tem nenhum indício, nenhuma evidência científica que uma máquina pensa. Ainda que ela possa ter disparo neuronal. Você pode fazer o disparo que a gente faz no laboratório e ele não significa que o troço que está ali está pensando. Mas aí a galera vai falar o seguinte, então, quando você vai juntando mais células, você vai juntando mais disparos neuronais, isso vai gerar um padrão de disparo no cérebro, que isso é o que a gente vai chamar de pensamento. Essa é uma defesa da galera que tenta relacionar o pensamento com o disparo neuronal. Um padrão de disparo cerebral, que aquilo ali emerge o pensamento. Então esse negócio fica meio mágico também. Assim, a emergência é uma sensação de que assim, na hora que eu não sei explicar isso aqui, eu falo que emergiu. Mas tem um sentido, assim, sei lá, se você pega a água é o quê? Né? 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Esses caras sozinhos, eles não têm a propriedade da água. Ele não é molhado, não é incompressível. Né? Quando você junta esses dois, gera esse troço que é a água. E aí que o troço vai ficando mais complicado. Porque, por exemplo, quando eu mato a sede, aquela sensação gostosa que me dá de eu beber uma aguinha gelada, isso não está no H2O. Isso não está nem no hidrogênio, nem no oxigênio. Ou seja, essa propriedade, ou seja, as várias propriedades da água, elas não estão contidas naquilo que gera a água, que é o fundamento da água, a base da água, que é 1 átomo de hidrogênio, 2 átomos de hidrogênio, 1 átomo de oxigênio. No átomo não tem nada disso. Tudo isso é construído a partir dele. Então a consciência essa coisa de... Então assim, eu sei que eu consigo imaginar o que você está sentindo, eu consigo saber como deve ser você. Isso é a consciência. A consciência é a capacidade de eu explicar ou de eu sentir subjetivamente o que eu estou vivenciando. E aí, de alguma forma, isso também continua no tempo. Assim, sei lá, a coisa mais perto da perda da consciência, a coisa mais perto da morte, cara, é a anestesia geral. Verdade. Você toma anestesia geral, você apagou. É diferente do sonho. Você apagou. Mas quando o efeito da anestesia acaba, você sabe que você é você. Você sabe que você continua sendo Lutz. Você sabe tudo isso. Você pode ter uma amnésiazinha rápida de alguma coisa ou outra, mas você vai voltar sabendo que você é você. Então, essa coisa que continua, que perdura no tempo, que conta essa história interna de que você é você, é a consciência, é o maior enigma de todos. Assim. A gente não tem menor pista do que resolve esse troço, entendeu? E você acredita que existe? Eu não tenho dúvida. Eu acho que vai ser um cangu de caroço explicar esse troço, né? Por quê? A gente é muito preso ainda ao que a gente chama de fisicalismo, né? Tudo tem que ser explicado com base nas propriedades físicas das coisas. E, sei lá, a ideia do determinismo vem daí também. Porque se eu souber todas as posições e velocidades das partículas em qualquer ponto que está começando, eu vou saber o final.
Isso é o determinismo, né? A mecânica do Newton é determinista por causa disso. Se eu pegar uma bolinha aqui agora e jogar em você, se eu souber o ângulo que eu tô aqui, souber a massa da bolinha, eu vou sempre saber onde ela vai cair, eu vou poder prever onde que ela irá antes de sair da minha mão, porque ela sempre vai cair onde ela vai estar. Ela sempre vai cair no mesmo lugar, porque eu sei todas as condições aqui. Então a ideia de que o determinismo vem daí, assim. Então se eu souber o demônio de Laplace, se eu souber todas as condições de tudo, eu vou saber o final, vou saber o futuro e tal, porque está tudo determinado. Isso é um fisicalismo que na física foi muito importante, e ainda é importante, faz a gente conseguir saber quando vai ter eclipse e tudo mais. Mas quando você enfia aí o ser humano, isso não dá conta de explicar tudo mais. Essa que é a grande dificuldade, sacou? Porque vão existir variações nessas condições iniciais que você nunca vai saber o que vai acontecer depois. Você pega a teoria do caos, é isso. Assim, não precisa nem chegar em coisa humana. Assim. A teoria do caos é, eu tô jogando aqui, a bolinha tá chegando em você. Se eu mudar um pouquinho a minha mão aqui, eu não sei dizer mais onde isso aqui vai cair. Pode cair lá. Ou seja, é uma dependência muito grande das condições iniciais. Então a gente começou a ver que é muito mais complexo, porque tem muito mais fatores envolvidos, do que aqueles que a gente imagina. E o cérebro é o mais complexo de todos. É muito difícil você ir separando as coisas para poder explicar o que é o troço. Entendeu? Assim, é muito, muito complexo. Tem muitos fatores ao mesmo tempo agindo ali para gerar aquilo que a gente chama de consciência. Eu tô começando a ter a impressão que eu não sou consciente, todo mundo é. Cara, porque eu não consigo, cara, enxergar isso, sabe? Tipo, eu não consigo... Não tenho capacidade de enxergar que eu sou consciente. Eu tô começando a achar que eu tenho algum problema, acho. Ó, cara, você deu uma pista boa que você liga a consciência com a alma. E aí você, como não acredita em alma, você imediatamente não acredita em consciência. Não, não é que eu ligo, eu diria que, tipo, consciência é a alma pros ateus, sabe? Tipo isso. Então, cara, na verdade, a alma é uma tentativa de explicar isso que a gente sente a dificuldade de explicar hoje, que é a consciência. Foi uma tentativa de explicar o que é esse troço que é o pensamento, assim, o que é esse troço que eu estou pensando agora. Como que eu dou uma explicação para essa coisa qualitativa que eu sei que existe, que é pensar? Mas aí que tá. O que faz mais sentido você explicar isso? Saber que a gente ainda não chegou numa forma de explicar isso fisicamente, então que são choquinhos no cérebro, ou falar que não, então existe ali um momento onde aquilo emerge e é a consciência, sabe? A impressão que eu tenho é que só é muito difícil a gente não consegue entender ainda como que o choquinho gera o pensamento, mas não que exista consciência, sabe? É o que passa na minha cabeça. Não, mas isso é muita gente, né? Tem uma classe de materialista tipo B, que os caras vão falar isso, assim, é um ilusionista, é um ilusionismo, assim. A consciência é uma ilusão. Assim, você parece que a gente tem, mas não tem. Então eu tenho essa coisa que eu estou pensando, que eu estou sentindo, mas isso eu acho que é uma consciência, mas não existe. Tem uma galera que pensa assim, você não está sozinho. Você tem uma moçada que pensa assim. Né? E tem uma outra que não, assim, vai tentar, cara, como que eu vou explicar esse troço que é o pensar? Né? E aí, cara, você vai vendo as dificuldades e como é que isso tem a ver com o fazer da ciência. Né? Tem uma história que ajuda a gente a pensar nisso, né? Assim, o cara que é muito conhecido na filosofia, né? Você tá num estacionamento assim, tudo escuro, não tá enxergando nada, e você sai do carro, tem um poste lá e tem um cara lá procurando a chave. E aí você chega lá e fala, puta, eu perdi minha chave e tal, aí você fica ali. Aí 3 horas depois, a chave não achou, você fala, cara, você não lembra onde você perdeu essa chave? Tava perto do seu carro? Então ele falou, porra, cara, tava lá, sei lá, 3 quilômetros. Ele falou, cara, mas o que você tá procurando aqui? É porque aqui tem luz. Sacou? Assim, o único lugar que tá iluminado é aqui. Mas a minha chave não tá aqui, assim, a chave tá no outro canto. Assim. E aí a consciência vai para esse lugar também, com essa coisa do fisicalismo. O que a gente tem de instrumento é isso. É medir potencial de ação, é medir coisa que está abaixo da consciência ou acima da consciência. E não necessariamente significa que a resposta vai estar ali, entendeu? Vai estar nessa coisa de medir choquinho, de medir potencial de ação, sacou? Alguém que não
aprendeu linguagem. Tipo, a pessoa não aprendeu a língua e tudo mais. Ela não tem linguagem no cérebro dela. Ela pensa também? Então, ó, a gente tem só que fazer uma distinção entre linguagem e idioma. Assim, porque linguagem é muito mais do que idioma. Sei lá, um animal tem linguagem e ele não fala, assim, idioma. Verdade. Ele não tem, mas ele tem uma linguagem. Então você tem... para ver se responde a sua pergunta de outro jeito, que é o que a gente tem de evidência científica. A gente tem pessoas completamente cegas, desde nascença, que conseguem desenvolver a abstração de fazer matemática fodida, assim. Ou seja, mesmo sem o cara ter um dos estímulos sensoriais, ele consegue desenvolver um pensamento abstrato. Sim. Então, alguém que não tem linguagem não existe, assim, no sentido do que é a linguagem. Agora, alguém que não tem linguagem consegue pensar, certamente vai pensar de um jeito diferente da gente, mas vai pensar. Assim, sei lá, você pega alguém que, por exemplo... A pessoa foi abandonada na floresta e cresceu lá quando criança. Por exemplo. Ela vai ter uma forma rudimentar de pensamento diferente da gente. Por que é rudimentar? Lembra? Tem que ser a cultura com a biologia. Como ele não teve ali a condição de aprender e de desenvolver a linguagem, ela não vai chegar no máximo que ela poderia chegar. Mas o cara vai ter uma forma de pensamento. Agora, qual é? Sei lá, animal pensa? Aí que tá. Aí é que tá. Animal pensa. Então, o que as pesquisas hoje... Aí eu vou pegar o Damasio, tá? Para o Damasio, a consciência tem a ver com a relação do corpo, do cérebro. Ele vai chamar corpo e cérebro. Ele vai dividir isso só para você ter uma compreensão didática do que ele está chamando, porque ele vai dizer todas as vísceras, tudo que constitui a gente, da pele para dentro, e que a articulação desse troço todo se informando e mandando informação e recebendo informação, tal, isso vai gerar a consciência. Então ele vai dizer, se pegar as emoções, ele vai dizer, olha, a emoção é um sistema super bem orquestrado de ações do corpo para que você aumente a sua possibilidade de sobrevivência, seja aproveitando uma oportunidade ou escapando de um perigo. Então, quando eu vejo alguém chega aqui e eu acho que vai ser um ladrão, por exemplo. Imediatamente, o meu cérebro, ao perceber aquele estímulo, ele tem uma reação que ele libera uma série de neurotransmissores que vai fazer com que, por exemplo, o meu sangue vá fluir para os músculos maiores, minhas coxas, para eu poder correr, para eu poder porrar o cara. Isso é emoção. É um programa super bem feito de alteração no meu corpo. Minha aceleração, meu coração vai bater mais rápido, eu vou começar a liberar adrenalina para eu ter condição de bater ou de fugir, vou ter mais glicose circulando, para eu ter mais energia. Isso são as emoções para o Damasio. O que é o sentimento? É quando eu tenho consciência do que aquilo faz no meu corpo. Na hora que eu consigo perceber a alteração do meu corpo, a partir de uma emoção, eu sinto essa emoção. Então, para o Damasio, um animal, ele vai ter uma protoconsciência. É um tipo de consciência que não é a nossa. Por quê? Porque o cachorro faz isso, o gato faz isso. Ele reage muito parecido com a gente. Ele vai correr, ele vai... E aí, para o Damasio, um cachorro, ou um gato, ou um animal, ele vai ter sentimento. Porque ele tem uma protoconsciência. Ele tem um pouquinho de consciência. Não é como a gente, mas ele consegue saber quem ele é. Tem exemplos, tem experimentos clássicos com animais que você colocar uma manchinha na testa, né, do animal. Você faz isso com criança também. E põe um espelho ali. E aí vai chegar uma hora, vai ter uma certa idade ali que a criança vai fazer isso aqui. Ela vai saber que aquela imagem é ela e não é uma outra coisa. Então isso já é uma autoconsciência. Assim, eu estou sabendo que aquilo ali sou eu. Tanto que eu vou lá me olhar, porra, é essa? Eu tô me desvinculando da imagem que eu tô vendo na minha frente, sacou? E aí eu tô conseguindo separar e agora eu sei que eu sou eu. Isso é a consciência. Não te convence, né? É difícil, cara. É difícil.
Cara, mas eu queria ser convencido, sabe? Tipo, eu tô numa situação que caralho, eu queria que isso fizesse sentido. Porque talvez daí eu falaria pra você o seguinte. Não tem nada de consciência ou de especial nisso da gente se identificar com aquela forma, né? Tipo, é o que eu diria, assim. Eu acho que é só talvez uma forma que o cérebro encontrou que vai ajudar ele a sobreviver mais. Não, isso é sem dúvida. Assim, se a gente está na ciência e está discutindo, tudo tem que encaixar ali na evolução, não tem muita escapatória. Então, certamente foi algo que ajudou a gente a sobreviver e evoluir. Isso eu não tenho dúvida. Mas isso não significa que ela não exista, que seja só uma coisa da linguagem. É uma propriedade que parece ser mesmo concreta, assim, existente. Né? Assim, é real, mas não é material, entendeu? Essa que é a maior dificuldade, cara, assim, a gente fala, porra... É falar se é material ou não, né? Essa é a maior dificuldade. Essa é a questão. Essa é a grande questão. Essa é a grande questão. A dificuldade... cara, quando isso for mudado, vai mudar a ciência e vai mudar a humanidade para sempre, assim, eu não tenho dúvida. A física quântica... A física fez isso, a física quântica fez isso, e agora vai vir da biologia e da psicologia. Assim. Na hora que esse troço, a gente entender o que é isso, vai mudar o jogo todo para sempre. Assim.